Olá, pessoal. Esta semana a gente vai fazer a correção do exercício da aula passada, que tratou dos números inteiros, a potenciação e a radiciação, certo? Ao final do vídeo, eu vou dar duas dicas, certo? Uma com relação à potenciação e a outra com relação à radiciação, para que nós possamos resolver a oitava atividade desta semana. A correção da sétima atividade, primeira questão. Marcos tem 64 selos quadrados, todos do mesmo tamanho. Ele organizou esses selos, arrumando-os em linhas e colunas, formando um quadrado. Em quantas linhas e colunas foram organizados esses selos? Então, aqui, para ilustrar, eu trouxe esse quadrado formado com 64 quadrinhos. E a pergunta é: quantos quadrinhos tem cada linha e quantos quadrinhos tem cada coluna? Pela imagem é fácil de a gente resolver, né? Só contar quadrinho por quadrinho de cada linha em cada coluna. Mas, se não tivesse esse quadrado, como é que nós saberíamos quantos quadrados tem em cada linha e em cada coluna? Simples, já que é um quadrado, nós vamos extrair a raiz quadrada de 64, já que são 64 selos. A raiz quadrada de 64 é 8, porque 8 vezes 8 é 64. Portanto, os selos foram organizados em 8 linhas e 8 colunas. Segunda questão trata de um quadrado que tem 16 centímetros quadrados de área. Se eu aumentar em 1 centímetro em cada lado, eu vou obter um novo quadrado. A pergunta é: de quanto é o aumento de área? Ou seja, esse novo quadrado aumentou quantos centímetros quadrados de área? Para calcular, vamos seguir alguns passos. Primeiro, nós devemos encontrar as medidas dos lados do quadrado, que nesse caso é o primeiro quadrado, que tem 16 centímetros quadrados de área. Para isso, é só a gente encontrar a raiz quadrada de 16, que é igual a 4, porque 4 vezes 4 dá 16. Então, cada lado do quadrado mede 4 centímetros do primeiro quadrado. Segundo passo, vamos aumentar 1 centímetro em cada lado desse quadrado. Então, aumentando 1 centímetro em cada lado, o novo lado do quadrado passará a ser 5 centímetros. Por quê? 4 centímetros do primeiro quadrado mais 1 centímetro do outro. Então, o quadrado novo passará a ter 5 centímetros de lado. Agora, vamos encontrar a área desse novo quadrado. A área do quadrado a gente calcula multiplicando lado vezes lado. Como o lado é 5 centímetros, 5 ao quadrado é 25. Portanto, a área do quadrado é 25 centímetros quadrados. Para eu calcular o quanto aumentou, a gente pega a área do segundo quadrado, que foi 25, e diminui da área do primeiro quadrado, que é 16, encontrando 9. Então, a resposta final é 9 centímetros quadrados. Foi de quanto aumentou a área do quadrado. A terceira questão: entre os números raiz quadrada de 81, raiz quadrada de 25, raiz quadrada de 10, raiz quadrada de 36 e raiz quadrada de 54, quais não são números inteiros? Então,
eu vou separar os que não são números inteiros. Primeiro, a raiz quadrada de 81 é 9, porque 9 vezes 9 dá 81. Vamos ver agora a raiz de 25. Raiz de 25 é 5, porque 5 vezes 5 dá 25. Raiz quadrada de 10 não é exata. Tá? Tem raiz quadrada, mas não é uma raiz quadrada exata, ou seja, não é um número inteiro. Raiz quadrada de 36 é 6, porque 6 vezes 6 é 36. E raiz quadrada de 54 também não é exata. Portanto, não são inteiros a raiz quadrada de 10 e a raiz quadrada de 54. A quarta e última questão, determine o valor de. Então, aqui foram dadas 8 raízes para a gente calcular. A raiz quadrada de 36, 6, porque 6 vezes 6 dá 36. Na letra B, aparece um sinal negativo antes do radical. Então, nós vamos repetir esse sinal aqui na frente e tiramos a raiz quadrada de 49, que é 7, porque 7 vezes 7 é 49. Então, a resposta final fica menos 7. Então, esse menos é esse menos aqui de fora, e o 7 foi o resultado da raiz quadrada de 49. Na letra C, raiz quadrada de 0 é 0, porque 0 vezes 0 dá 0. Na letra D, antes do radical aparece um sinal negativo. Então, esse sinal negativo vai ficar na frente e vamos tirar a raiz quadrada de 400, que é 20. Então, ficou menos 20, porque esse menos é o menos aqui de fora do radical. Lembrando que, se esse menos estivesse dentro do radical, não existia solução no conjunto dos números inteiros. Agora a letra E. Raiz quadrada de 100, 10, porque 10 vezes 10 dá 100. Letra F. Tem um menos antes do radical, então vamos repetir esse menos depois. Fica menos, raiz quadrada de 121 é 11. Letra G. Raiz quadrada de 9 é 3, porque 3 vezes 3 é 9. E a letra H, novamente apareceu o sinal de negativo antes do radical, então vou repetir esse sinal aqui na frente e vou tirar a raiz quadrada de 169, que é 13. Portanto, menos 13 é o resultado. Agora as dicas importantes da potenciação. Observe como a colocação dos parênteses é importante. Então, na letra A, eu tenho a potência menos 3 elevado à segunda potência. Isso é igual a menos 3 vezes menos 3. Não é isso? Por quê? Esse número aqui de cima indica a quantidade de vezes que eu devo repetir a nossa base, que é menos 3. Tá? Então, é uma multiplicação de fatores iguais. Portanto, fazendo a regra de sinal, menos com menos é mais, multiplico 3 por 3, que dá 9. Então, o resultado final, 9 positivo. Lembrando que esse sinal de mais não é necessário colocar. Vamos ao exemplo B. No exemplo B, eu não tenho parêntese. Tá? Menos 3 elevado à segunda potência. Como não está dentro do parêntese, esse menos vai ficar fora e eu vou multiplicar o 3 vezes 3. Então, por que 3 vezes 3? Porque o expoente da potência é 2.
Então, é uma multiplicação de dois fatores iguais. Tá? Então, o menos fica fora. Repito ele aqui na frente. E vou multiplicar 3 vezes 3, que é 9. Então, o resultado final ficou 9 negativo. Para que a base seja negativa, ela deve estar entre parênteses. Então, percebemos que quando a base está entre parênteses e é negativa, esse resultado está positivo. Quando a base é negativa e não tem parêntese algum, seu resultado sempre fica negativo. Então, a conclusão que nós temos é que essa potência de base negativa entre parênteses é diferente dessa potência de base negativa fora do parêntese. Então, são coisas totalmente diferentes. Os seus resultados são diferentes, como nós podemos observar aqui no exemplo A e no exemplo B. São os mesmos números, a diferença é que na letra A está entre parênteses e na letra B sem parêntese. E a última dica é com relação à radiciação. Então vamos prestar bem atenção no seguinte: os números negativos não têm raiz quadrada no conjunto dos números inteiros. Esse Z significa conjunto dos números inteiros. Vejamos aqui dois exemplos. O exemplo A, eu tenho a raiz quadrada de menos 9. Então, o sinal negativo está dentro do radical. Lembrando que isso é o radical, esse símbolo aqui. Então, quando o sinal negativo está dentro do radical, não há nenhum número inteiro que satisfaça esse resultado aqui. Por quê? Nenhum número inteiro elevado ao quadrado vai dar menos 9. 3 vezes 3 vai dar 9 positivo. E menos 3 vezes menos 3 também dá 9 positivo. Portanto, no conjunto dos números inteiros, não tem solução, tá? Quando o radical for negativo. Vamos ver o exemplo B. No exemplo B, eu tenho menos raiz quadrada de 16. É o mesmo caso da letra A. Não vai ter número inteiro, pois nenhum número elevado ao quadrado tem como resultado menos 16. E para finalizar, fica essa mensagem: não se deve ir atrás de objetivos fáceis. É preciso buscar o que só pode ser alcançado por meio dos maiores esforços. Então, esta frase é de Albert Einstein. Termino este vídeo com ela e que possamos ter um início de semana abençoado. Até a próxima aula, se Deus quiser.